Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Biochemistry Class, a sua sala de aula em qualquer lugar. Eu sou o professor Dimas Batista e esse é o segundo vídeo de uma série onde nós estamos abordando os sistemas sanguíneos. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde nós falamos aqui sobre o sistema ABO, eu o convido a clicar no link que está aqui na descrição. Afinal, as nossas aulas são complementares e boa parte do conteúdo que nós vamos abordar aqui resgatará informações importantes que foram referidas lá. E é interessante que você tenha esse conteúdo em mente para facilitar o teu entendimento. Dito isso, pega o teu material de anotação e vem comigo, porque a partir de agora nós vamos falar sobre o sistema RH. O sistema RH é o de maior complexidade entre todos os sistemas sanguíneos conhecidos. É o segundo de maior importância clínica, ficando atrás apenas do sistema ABO. A importância do sistema RH reside não apenas como uma forma de orientar as transfusões sanguíneas, mas também durante o período gestacional, onde a compatibilidade RH é crucial para manter a vitalidade do bebê. Nós vimos no vídeo anterior que Landsteiner foi o responsável por descobrir o sistema sanguíneo ABO. Essa descoberta de Landsteiner foi muito importante, porque garantiu que a prática transfusional se tornasse possível, mas também ele permitiu o estabelecimento de critérios de compatibilidade, onde ele estabeleceu uma relação entre os doadores e os receptores, tal como a imagem abaixo ilustra. Eu não vou entrar nesse mérito porque nós falamos disso detalhadamente no vídeo anterior, então clica lá no link e dá uma conferida. Essa relação que Landsteiner estabeleceu permitiu que a prática transfusional se tornasse segura, diferentemente do que acontecia anteriormente. E foi assim durante algum tempo, até que em 1939, Philip Levine publicou um trabalho onde ele demonstrou uma forma de aglutinação não usual que ocorreu intragrupo sanguíneo. Ele atendeu uma paciente que deu à luz a um bebê natimorto. Essa paciente apresentou complicações durante o parto e precisou de transfusão sanguínea. Ela recebeu o sangue do seu marido. Apesar de compatível dentro do sistema ABO, a paciente apresentou uma reação pós-transfusional, deixando Levine bem intrigado com aquilo que tinha acontecido. Ele pegou então o soro sanguíneo dessa paciente e fez uma série de cruzamentos com os eritrócitos que ele tinha disponível para doação naquela situação. E viu que o soro sanguíneo da paciente foi capaz de aglutinar 85% das amostras disponíveis. Philip Levine, então, ficou muito curioso a respeito do que poderia estar causando aquele comportamento. Nessa mesma época, Landsteiner e Wiener, dois companheiros de laboratório, estavam investigando antígenos eritrocitários em outras espécies. E eles fizeram um experimento bastante interessante. Consistiu no seguinte: eles injetaram hemácias de macacos em coelhos e viram que a injeção dessas hemácias foi suficiente para imunizar os coelhos com a produção de anticorpos. Esses anticorpos, após serem isolados do soro sanguíneo dos coelhos, foram capazes de aglutinar as células dos macacos, levando então Landsteiner e Wiener a descobrirem um novo antígeno eritrocitário, o antígeno que eles batizaram com o nome de antígeno RH, em homenagem à espécie utilizada no experimento, os macacos rhesus. Em 1940, Landsteiner, ao tomar conhecimento do trabalho publicado por Wiener, o trabalho publicado por Philip Levine, resolveu testar os anticorpos obtidos no seu experimento nos eritrócitos que estavam disponíveis para doação. E ele, curiosamente, obteve o mesmo resultado, ou seja, os anticorpos obtidos no experimento de Landsteiner reagiram com os mesmos eritrócitos que reagiram com o soro sanguíneo da paciente de Philip Levine, o que levou Landsteiner a acreditar que se tratava de anticorpos direcionados ao mesmo antígeno, o antígeno RH.
Hoje em dia, nós sabemos que o antígeno RH ele está presente em 84% da população. E isso fez com que todo mundo ficasse conhecendo o antígeno RH como esse responsável pela aglutinação naquela situação. Entretanto, com o avanço das pesquisas, o avanço dos métodos de identificação de moléculas, hoje nós sabemos que, embora os anticorpos obtidos por Landsteiner em seu experimento e os anticorpos obtidos no caso da paciente de Philip Levine terem reagido com os mesmos eritrócitos, eles não são direcionados ao mesmo antígeno eritrocitário. São relacionados a antígenos eritrocitários estritamente semelhantes, mas não o mesmo. Sendo assim, o antígeno que Landsteiner descobriu passou a ser chamado de antígeno LW, em homenagem a Landsteiner e Wiener, os seus descobridores. E o antígeno que reagiu com os anticorpos presentes no soro sanguíneo da paciente de Philip Levine passou a ser chamado de antígeno D. Portanto, o termo RH é um termo impróprio. Porém, como já estava bastante difundido a sua denominação, ainda hoje nós usamos o termo antígeno RH. E muitas vezes nós nos referimos a ele como antígeno RHD. Agora que nós já sabemos como se deu a descoberta dos antígenos do sistema RH, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessas moléculas, suas propriedades e natureza. Mas primeiro eu quero te pedir para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu joinha e ativar as notificações. Só assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele para outras pessoas que, assim como eu e você, gostamos de falar sobre ciências. Além do mais, as notificações não vão te deixar perder nada de novo que for lançado aqui no canal. Dito isso, vamos retornar para a nossa aula. Diferentemente do sistema ABO, onde nós identificamos apenas 3 antígenos, o sistema RH já foram descritos mais de 50 antígenos, dos quais os mais importantes são o antígeno C grande, C pequeno, E pequeno e D. O antígeno D está em destaque para ilustrar que ele é o mais importante desse sistema, pois ele apresenta uma elevada imunogenicidade, que quer dizer, uma elevada capacidade de induzir o sistema imunológico a produzir uma resposta específica com a produção de anticorpos. Outra diferença marcante entre o sistema ABO e o sistema RH é que, enquanto no sistema ABO os antígenos são carboidratos, no sistema RH os antígenos são proteínas. Essas proteínas são produtos de apenas 2 genes. O gene RHD, responsável por produzir uma proteína de mesmo nome, aquela mais imunogênica, e o gene RHCE, responsável por dar origem a todos os outros antígenos do sistema RH. O que poderia explicar a pluralidade de antígenos presentes nesse sistema é que esses 2 genes responsáveis pela síntese das proteínas que integram o sistema RH são genes bastante homólogos. Ou seja, são muito semelhantes. É tanto que, se nós observarmos nessa imagem, as proteínas a que dão expressão, os produtos desses 2 genes são 2 proteínas estritamente semelhantes, com a mesma quantidade de aminoácidos e com a mesma característica, ou seja, são proteínas transmembrana. E elas apresentam 92% de similaridade em sua identidade. Então, devido a essa homologia muito grande dos genes e da sua proximidade dentro do mesmo cromossomo, isso facilita mecanismos de rearranjo genético, fazendo com que ocorra troca
de nucleotídeos entre eles, de tal modo que isso vai dar origem a proteínas que são estritamente relacionadas, porém diferentes. Além disso, como nós falamos agora que o antígeno RH ele é um antígeno muito importante do ponto de vista da imunogenicidade e que ele pode sofrer algumas alterações, né, através de rearranjos genéticos, nós vamos enfatizar um pouco mais a respeito dos fenótipos possíveis para a proteína RHD. A proteína que vai determinar se o indivíduo é RH positivo ou RH negativo, ou aos fenótipos variantes. Quando o gene RHD ele está expresso na sua forma normal, nós dizemos que a proteína RHD é a proteína mais comum, a forma normal de expressão. Então, nós dizemos que esse indivíduo ele é RH positivo, ou seja, D positivo. No entanto, se ocorrer alguma alteração nos genes de tal modo que os aminoácidos responsáveis por inserir a proteína dentro da bicamada lipídica sejam modificados, essa proteína vai ter uma dificuldade de ser inserida ali. Sendo assim, eu vou ter uma expressão da proteína RHD reduzida, porque os aminoácidos que estavam ali responsáveis por inserir ela na bicamada lipídica vão estar com propriedades diferentes. Então, o indivíduo ele vai apresentar a proteína RH na sua membrana eritrocitária, porém em uma quantidade muito menor do que aqueles indivíduos considerados como RHD normal. A essas pessoas, a esses indivíduos, nós dizemos que eles apresentam um fenótipo D fraco. Esse D fraco anteriormente era chamado de DU. Agora você sabe por que é que a expressão é reduzida nessas pessoas. Isso implica que, nas análises laboratoriais, quando nós fazemos a determinação sorológica do antígeno D, nós observamos uma reação muito fraca de aglutinação, que por vezes só é observada à luz do microscópio óptico. Outro fenótipo incomum que também pode acontecer é quando o indivíduo apresenta uma alteração genética, ou seja, uma alteração aqui no gene, onde ele vai produzir uma proteína que não vai ser uma proteína completa. Ela vai faltar alguns aminoácidos, principalmente esses que estão aqui sendo expostos na região extracelular. Isso faz com que o indivíduo apresente um fenótipo D parcial, porque ele apresenta a proteína D, mas essa proteína não está completa, ela está parcialmente completa. Às vezes, na literatura, nós podemos observar também o termo D variante, porque trata-se de uma proteína D que varia um pouquinho da proteína D normal. Tá certo? Então, qual é a implicação prática disso? Os indivíduos que apresentam a proteína D variante, eles não podem ser considerados, em hipótese alguma, como um indivíduo D positivo. Por quê? A parte da proteína que lhe falta pode ser suficiente para ser reconhecida pelo sistema imunológico e produzir uma resposta imune contra a proteína, contra esse epítopo que lhe falta. Então, um indivíduo que apresenta o fenótipo D parcial em uma situação de transfusão sanguínea, se ele entrar em contato com um eritrócito D positivo, aquele fragmento proteico que a sua membrana não expressa pode ser suficiente para provocar uma resposta imunológica que acabe atacando esses eritrócitos que ele recebeu. Então, essa é uma diferença marcante entre os indivíduos D fraco e D parcial. No caso dos indivíduos D fraco, ele apresenta a proteína D completa, porém, ela é fracamente expressa. Já no caso dos indivíduos D variante, ele apresenta a proteína D, mas ela não é completa, ela é parcial. E existe ainda outra situação, que é quando o antígeno
não está presente devido a uma deleção completa no gene que é responsável por sintetizar a proteína RHD. Então, se o antígeno não está presente, esse indivíduo vai apresentar um fenótipo D negativo ou RH negativo. Então, assim como o indivíduo D parcial, os indivíduos que apresentam um RH negativo não podem entrar em contato com eritrócitos contendo a proteína, eritrócitos RH positivo, pois o seu sistema imunológico vai entender essas células como agentes invasores e produzirá uma resposta imunológica importante contra esses eritrócitos. Além disso, os antígenos do sistema RH, eles participam de um complexo proteico muito maior. São proteínas transmembrana que formam ali um complexo que vão desde outras proteínas que estão imersas na membrana plasmática até proteínas que integram o citoesqueleto da célula. Dessas proteínas que contemplam esse complexo proteico, a mais importante é a proteína RHAG. Essa proteína ela é responsável por dar sustentação ao complexo proteico, fazendo com que ele seja ali montado na membrana dos eritrócitos. Isso implica que os indivíduos que apresentam o gene deficiente para a síntese da proteína RHG, quando ele está ausente, foi deletado do material genético, o indivíduo ele não vai apresentar nenhum antígeno do sistema RH. Nessa imagem, nós podemos observar que a proteína RHG está aqui dando sustentação aos antígenos do sistema RH. Se nós observarmos de cima, nós vamos ver essa imagem. Uma espécie de canal na membrana que o complexo formado pelos antígenos do sistema RH e outras proteínas que integram ali esse complexo está formando. Então, se o indivíduo não tem essa proteína que dá sustentação aos antígenos do sistema RH, essas proteínas elas não vão ser expressas, dando então origem a um fenótipo raríssimo, conhecido como RH nulo ou sangue dourado. Ou seja, quando o indivíduo não tem o gene responsável por produzir a proteína RHG, ele não vai ter nenhum dos dois antígenos do sistema RH e ele não vai ter nenhum. Então, esse é o sangue RH nulo ou sangue dourado. Somente 50 pessoas no mundo inteiro apresentam essa característica. 2 delas aqui no Brasil. E voltando um pouquinho, eu quero mostrar para vocês que está aqui, ó, o antígeno descoberto por Landsteiner. Nós podemos observar que ele também integra o complexo proteico e dá sustentação aos antígenos do sistema RH. Por isso que as reações ocorreram entre os antígenos eritrocitários das hemácias que estavam disponíveis com os anticorpos do seu experimento, justificando assim por que é que eles reagiram com os mesmos eritrócitos que a paciente de Philip Levine. E já que nós voltamos a falar nesse assunto, vamos entender que Philip Levine ele não se contentou ao estudar apenas o sangue dessa mãe. Ele também foi observar o sangue do bebê natimorto. E ele viu que o sangue circulante desse bebê apresentava uma quantidade numerosa de eritroblastos, uma célula que normalmente nós encontramos apenas na medula óssea. Então, ele identificou aquela situação de incompatibilidade entre o bebê e a mãe e deu a ela um nome de eritroblastose fetal, que é o que nós conhecemos hoje em dia como doença hemolítica do recém-nascido. Após uma série de estudos, nós sabemos que hoje em dia, se uma mãe que é RH negativo entrar em contato com eritrócitos RH positivo, isso vai provocar uma aloimunização, com a produção de anticorpos
que atacarão os eritrócitos que apresentam a proteína na sua estrutura. Foi o caso que aconteceu com a paciente de Philip Levine. Ela, RH negativo, estava gerando em seu ventre um bebê que apresentava RH positivo, uma herança que veio do seu genitor. Então, as hemácias desse bebê entraram em contato com a circulação sanguínea da mãe, fazendo com que o seu sistema imunológico as reconhecesse como um agente agressor e produzissem anticorpos específicos. Esses anticorpos específicos foram direcionados contra os eritrócitos do bebê e acabaram fazendo com que ele não conseguisse resistir e morresse durante o processo gestacional. Só que nós vamos entender um pouco mais isso em detalhes no próximo vídeo, onde nós falamos sobre incompatibilidade sanguínea. Então, não deixe de ativar as notificações para você ficar por dentro assim que esse vídeo for lançado. Era isso, pessoal, que nós tínhamos para trabalhar e espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão sobre assuntos que vocês querem ver aqui no Biochemiclass. Até mais, até o próximo vídeo.